Mais que isso, nós identificamos a empresa que tudo indica é a empresa de lavagem de dinheiro deste esquema criminoso, a Barão Turismo. E concluímos o depoimento fazendo a quebra dos sigilos do sócio majoritário dessa empresa e da própria empresa. E descobrimos junto com isso que essa empresa abre um offshore no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, no mês de fevereiro, e que tem um repasse a mais de recursos para esta empresa por parte da Primarcial, que é a empresa do senhor Trento, e por parte das empresas do Grupo Precisa, é exatamente no mês de fevereiro, entre o dia 15 de fevereiro e o dia 25 de fevereiro. O que acontece no dia 25 de fevereiro é assinado o contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, para a aquisição de uma vacina que nunca viria e que nunca veio para o Brasil. Então, mês de fevereiro, não tivemos somente o evento do Chopinho do Vasto, que foi o chopinho de celebração desse contrato. Tivemos mais que isso. Tivemos a abertura de um offshore com o crime de evasão de divisas, que tudo indica essa offshore foi montada para fazer o pagamento das propinas do esquema criminoso da Precisa através da vacina Covaxin. Quais serão os próximos passos que a CPI vai tomar a partir desse depoimento? Os próximos passos. Os próximos depoimentos. Terça-feira é a Prevent Senior. Aliás, advogada da Prevent. Pode falar mais sobre o depoimento de terça-feira. Né? Terça-feira nós vamos ter aqui a advogada do grupo dos médicos da Prevent Senior que fizeram aquela denúncia. Ela deve vir acompanhada de algum dos médicos que fez parte da composição daquela denúncia, e nós vamos aqui poder confrontar tudo aquilo que foi dito pelo diretor executivo da Prevent Senior, que inclusive tentou colocar toda a responsabilidade por tudo que aconteceu nas costas dos profissionais médicos. E na quarta-feira, complementando aqui a colocação do senador Humberto, na quarta-feira nós vamos ouvir o empresário Luciano Hang. Hoje o presidente Omar concordou com a aprovação do requerimento, com a quebra de sigilos, em função da evidente, ostensiva participação que ele tem tido com relação a campanhas que objetivavam desinformar a população, defesa de tratamento precoce, negociação de vacina, mudança da legislação para negociar vacina para a empresa privada, principalmente, e outras coisas mais também, claro. E na quinta-feira estamos para decidir entre o senhor Márcio Nunes, ex-diretor do Instituto Evandro Chagas, no Pará, que foi afastado a partir da operação Parasita / Hospedeiro, ocorrida no dia 27 de outubro, foi inclusive preso nessa operação, em decorrência do fato dele ser o objeto dos lobbies que envolveram vários personagens e que teve como articulador principal o senhor Marconi Farias. Estamos para decidir entre o senhor Márcio Nunes ou o secretário de Saúde de São Paulo, a partir das informações, dos indícios que tem a CPI, de eventual casos de subnotificação, que é uma das conclusões que a CPI pode estar chegando a partir da omissão dos óbitos por Covid que ocorre no caso Prevent Senior. Então, daqui para segunda-feira, nós iremos decidir qual desses dois depoimentos ocorrerá na quinta. Obrigada. Boa tarde, senadores. Eric Mota, do Band News TV. Referente ainda à viagem a Las Vegas, qual teria sido a irregularidade dessa viagem e quem é o senador que os senhores desconfiam que teria ido junto com o empresário Danilo Trento para essa viagem, e qual irregularidade teria em um senador fazer essa tríplice aí com o depoente? Obrigado. Veja, na verdade, essa viagem demonstra, mais do que qualquer coisa, a proximidade entre um determinado senador e esse cidadão. Aliás, a investigação que vai ser feita pode demonstrar que essa viagem se prolongou. O depoente negou qualquer intimidade com políticos, com senadores, chegou a dizer que conhecia de ouvir falar A, B ou C,
mas não é comum um lobista, um dono de uma empresa que tem negócios com o governo, viajar com o senador e, mais ainda, para fazer tratativas que dizem respeito à tentativa de trazer para o Brasil a prática dos jogos de azar. Então, acho que isso tem uma gravidade muito grande, isso precisa ser aprofundado. A gente tem documentos do próprio Senado que mostram que o senador Flávio Bolsonaro esteve nesse mesmo período de tempo em Las Vegas. Os senhores desconfiam que os dois fizeram essa viagem? Na verdade, esse documento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão. Não há, inclusive, testemunho mais insuspeito do que o do senador Eduardo Girão. Ele que trouxe esse documento à Comissão Parlamentar de Inquérito e coincide com a viagem do senhor Danilo Trento a Las Vegas. As informações, na verdade, já estavam de posse da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu quero só perguntar ao senador... Não, eu gostaria só, desculpa, é só para a gente não colocar a palavra na boca de ninguém. Há a possibilidade de ter sido Flávio Bolsonaro viajado junto com o Trento? Não há possibilidade, foi. Aconteceu, foi. Foi. Há um requerimento oficial no Senado que, com autorização para deslocamento às custas do Senado para essa viagem. Isso aconteceu em dezembro de 2019, a viagem aconteceu em janeiro. Não há possibilidade, isso é fato. A informação foi trazida para essa CPI pelo senador Eduardo Girão. Só uma pergunta ao senador Randolph. Existe uma ligação também com ele, o depoente de hoje, com o suplente senador Eduardo Gomes, de Tocantins? E em 2009, uma operação da Polícia Federal, da Polícia Civil, conseguiu rastrear que ele estava tentando acionar outros chips e aparelhos celulares com CPFs com números diferentes. E aí o senhor citou, inclusive, sobre uma movimentação de 9 milhões que foram depositados em contas diferentes. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa ligação com o senador Eduardo Gomes. Nós não do temos MDB. elementos de qualquer tipo de vinculação, de relação do senhor Danilo Trento com o senador Eduardo Gomes ou com qualquer outro senador. Ele não confirmou isso. A única confirmação neste depoimento de relação, de contato com algum senador da República foi a informação que nós já prestamos, que foi inclusive trazida pelo senador Eduardo Girão, aqui para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Outras relações existem, suspeitas, possibilidades, mas nada foi confirmado pelo depoente, como vocês puderam perceber. É bom lembrar que o senador Alessandro Vieira apresentou um requerimento solicitando informações do Senado Federal quanto à presença do senhor Danilo Trento aqui, todas as... E também lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Obrigado, senadores. Senadores, boa tarde. Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. A respeito de boa parte dos depoentes permanecerem em silêncio. O STF foi acionado recentemente sobre eles estarem possivelmente abusando desse direito e esvaziando as atribuições. Queria que o senhor comentasse sobre isso, por favor, senador. Hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito resolveu comunicar ao Supremo Tribunal Federal do abuso, da utilização das ordens de habeas corpus por depoentes, seguidamente. Na forma da ordem de habeas corpus, eles ficam proibidos a responder qualquer coisa que os autoincrimine. Mas eles estarão igualmente obrigados a responder qualquer outra coisa que evidentemente não contribua para essa autoincriminação. De modo que eles continuam abusando. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem suprido, porque ela avançou demais com relação ao acesso a documentos, a informações, a dados, a sigilos, coisas que evidenciam verdadeiramente o comprometimento do governo com essas coisas que aconteceram no Brasil. Hoje mesmo teve um momento de elevação de temperatura na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu quero aproveitar a oportunidade até para, da minha parte, pedir desculpas. E lembrar que isso acontece toda vez que sai uma pesquisa que o governo perde popularidade. Óbvio que a Comissão Parlamentar de Inquérito nunca teve isso como objetivo, diferentemente do que eles disseram. Mas toda vez que isso acontece, hoje mesmo o IDEC publicou que 69% da população não acredita no presidente da República.
poucos compareceram à reunião de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o que compareceu se entregou inteiramente à provocação. Por mais que a gente não queira entrar na provocação, não queira entrar, a gente pensa duas vezes, reflete, mas tem hora que não tem jeito, né? E hoje eu acho que isso acabou provocando mesmo, que nós convocamos também o empresário Luciano Hang, que também tem denúncias de envolvimento em muitas vertentes da investigação da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, não sei se isso explica um pouco, mas, no meu entender, foi exatamente isso que aconteceu. Senador Humberto, repórter do JPRO, o senhor tem alguma previsão de quando que, após os novos depoimentos que sejam dados, quando que o senhor vai apresentar o relatório? Tem alguma data? Quando é que você vai apresentar o relatório? Eu agora, para não incorrer em nenhuma imprecisão, eu me comprometi em apresentar o relatório no dia seguinte ao último depoimento. Eu acho que isso estabelece um patamar mais racional e que, evidentemente, da minha parte, deverá ser cumprido. Então, a decisão da CPI será sempre uma decisão majoritária, ela vai, ao final e ao cabo, dizer quem é que quer ouvir, né? E, na sequência desses depoimentos, do último, sobretudo, eu apresentarei o parecer. E nessa data também, antes da apresentação do parecer, nós vamos ter uma cerimônia de homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. E não tem data, então, definida, então? Não tem data definida para o senhor apresentar o relatório? Absolutamente nada definido. Nada, né? Porque nós estamos... vocês têm acompanhado entregues a tarefas múltiplas, simultâneas, né? Nós estamos ainda avançando na investigação. Hoje nós quebramos novamente alguns sigilos, né? Nós estamos arregimentando as informações que continuam a chegar e eu tenho me dedicado noite e dia ao desenho do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.